Fala, povo, aqui é o Maika e Naruto pra mim é a prova de que criatividade pra algumas pessoas tem limite. Aqui é o William e quanto mais eu ouço sobre Naruto, mais eu gosto de Dragon Ball. Olá pessoas, aqui é o Zanota e eu tive que assistir mais de 100 episódios pra descobrir que eu não gostava disso. Nossa, demorou, hein, velho? Oi, povo, aqui é Sayuri e nada nesse anime supera a técnica Suiken. Suiken? Bem, aqui é o Daniel e o Kakashi tá bugado. Alô galera, aqui é o Paladino e Rock Lee Rocks. Beleza, galera? Aqui é Halston e história tem, só precisa ter menos exceção de linguiça. Ô Karina, me vê um pouco de lamen aí. Watashi ni Hoshi. Vamos ter que nos forçar a ter que fazer merda no meio do episódio, então, pra gerar conteúdo. Não, acaba saindo. Em vez de botar tudo lá no final do episódio, bota uma no início. Uma no início. Douglas falou uma frase do cara que tá com diarreia, né? Não, merda acaba saindo, não tem problema. É um espirro maldado que suja a cueca toda. Ai. Não, peraí, uma coisa importante. Existe alguma regra protocolada pra saber quanto tempo depois de uma diarreia tu pode peidar de novo? Não existe nenhum protocolo, não. Mas depois de cirurgias intestinais, o paciente não pode ser liberado se ele, no mínimo, não peidar. Olha a rolha. Isso é sério, isso é protocolo. Vocês, inclusive, guardam farofa. Imagina a entrevista. Só sai de quando alta, peidar né? na farofa. Cara, pra mim é maior desafio da diarreia tu voltar a peidar, cara. Cara, beleza, olha só. Por isso que é protocolo de alta. O cara não pode ser liberado se ele não peidar mais. Cara, quando eu conheci Naruto, eu pensei assim, esse anime vai ser uma merda. Só que quanto mais eu via, mais eu descobri uma coisa. Eu tava certo. Exatamente. Não, cara, eu comecei a ver Naruto... Eu comecei a ver Naruto no Cartoon, cara, dublado. E até hoje eu me arrependo de ter ido pra versão japonesa, vou falar a real, cara. Era muito mais legal eu ver dublado. E causava um certo conflito, porque não fazia sentido. Eu tava lá vendo o Kakashi falando, aí eu trocava de canal, o Kakashi tava perseguindo tempestades e furacões, cara. Nossa. Isso no Discovery. Pois é, referência ao dublador, né? Cara, você não tem ideia de onde é que os dubladores vão parar, cara. Tem umas coisas que surpreendem, né? Pra começar, que o dublador do Naruto é uma mulher. Ah, mas do Gohan também era. Bem, eu conheci Naruto, ele tava na segunda temporada, né, de lançamento dele. Aí eu vi uns colegas, umas pessoas se comentando, sei lá o que, você viu aquele menino? Aquele menino não, né? Cube, né? Aquele menino não, aquela criança, cara, 12 a 15 anos eu tava vendo aqui no site. No Japão, 12, 15 anos é adulto. Tem animes com muito menos. Já tem o pito do tamanho de adulto, realmente, né? Aí, entendeu? Tipo assim, eu só falava, falei, interessei, comecei a assistir, pô, gostei. Sim, tenho muitos problemas, mas a história como um todo, tirando os filler, claro, eu acho muito legal a história em si mesmo, entendeu? 3 letras, uma sigla e uma grande decepção. Conheci Naruto em SBT. Nossa, falou tudo. Tá, vamos torcer então que o Silvio Santos também não escute esse programa. Claro, Silvio Santos. Então, eu não vou falar como eu conheci Naruto, mas eu acho uma merda que em uma luta que era pra ser épica, tipo, você tem dois monstros gigantes, um sapo e uma cobra, e uma filha da puta vai e me invoca uma lesma gigante. Que putaria foi essa? Ah, velho, foi pra adaptar a dinâmica, entendeu? Tinha uma cobra, tinha um sapo, faltava alguma coisa pra dar uma gosmenta ali.
O mundo de Naruto sempre propõe uma guerra que tá pra surgir a qualquer momento. Então isso justifica as crianças lutarem desde cedo. Esse negócio da guerra iminente no Naruto é uma coisa que é uma das poucas coisas que eu acho inteligente no Naruto. Principalmente quando ele põe lá que a própria questão do exame Chunin, que já é uma guerra em si, disfarçada. Uma guerra fria, né? Não, tem muito calor, cara. Não, guerra fria porque não é a própria Sim, guerra sim. em si, é apenas uma demonstração de poder, né? Pra mostrar qual senhor feudal tem mais, tipo assim, qual aldeia tem o maior poder, o maior número de pessoas que formam lá. Isso mostra qual é a maior poderio. E Konoha, né, é o centro, né? É os Estados Unidos do Naruto. Ou seja, num desenho japonês, os episódios inteiros são pra ver quem é que tem o maior pinto, é isso mesmo. É, basicamente isso é uma comparação de pintos. Acaba no terceiro episódio. Não só essa medida também, tem o famoso clichê, né? Que é aquele negócio da amizade, né? Coisa que eu não sei. Eu acho que o japonês é o cara mais carente de amizade da Terra. Não, pera, Não só de amizade. Exatamente, eu queria dizer. Eles são os melhores amigos do peito. Os americanos estão pau a pau com eles nessa questão. Não, eles dão pau a pau. Essa é a diferença. Eu acho que eles são sem pau com essa, meu Deus. Falar bem de Naruto alguma coisa. As lutas eram boas. Eu gostava da trilha sonora, achava a trilha sonora foda. Pronto, deu, acabou, pode E algumas lutas eram muito boas, ponto. Era empolgante, né, cara? A trilha sonora fazia você se empolgar quando tá vendo a luta. Exato, não, isso você se empolgava com a luta. Algumas lutas eram boas, porque assim, pelo menos eu detestava. A pior momento de DBZ pra mim, por um exemplo, foi a luta de Goku e Freeza, que eram 5 ou 10 minutos, que foram uns 20 episódios. Eu sinceramente detesto esse negócio de enrolo. Então, Enfim. deixa eu te perguntar, pra você foi ruim porque ela foi prolongada, ou pra você, se ela tivesse sido só aqueles 5 minutos, ela teria sido boa ou não? Olha, tudo depende não é a quantidade de tempo, mas em a qualidade do tempo que vale. Então, se fossem exatos 5 minutos de luta, mas fossem os 5 minutos de luta, estaria satisfeito. Por exemplo, uma das lutas mais fodas que eu já vi é a luta do Naruto do Sasuke no Vale do Fim. Então Pra é mim no foi uma das mais 150 fodas. De 150 a 152. Só que foi muito grande. Foi desnecessário você fazer um flashback do Sasuke. Flashback do Sasuke, agora eu fiquei pensando no Sasuke dançando Bee Gees. Nossa, velho. Não, olha só, mas o que eu tava dizendo, tipo assim, tem que dar o braço a torcer, porque, em um aspecto, tem saga filler que complementa a história. Tem outras que não acrescentam nada. Se complementa, não é filler. Cara, filler é tudo aquilo que não está no mangá. Maika, qual é o teu personagem favorito? Meu personagem favorito do Naruto é a Hinata. Hinata, de longe a Hinata. Assim, toda a história da Hinata, toda a saga da Hinata é awesome. Gay do que o Sasuke. Daniel, qual é o teu personagem favorito? Jiraiya. Só o nome já é foda. Não, de Naruto. Zanotto, qual é o teu personagem favorito? Cara, na verdade são dois, assim. O primeiro não que eu acho que seja um personagem extraordinário, mas eu vou com a cara dele. Que eu tenho que ler o nome só um pouquinho. Shikamaru. Ele mesmo, exatamente. Shikamaru. Essa é a cara do Shikamaru. Preguiçoso. É bem meu estilo, cara. Eu vou com a cara dele. Mas assim, ó, agora vocês podem me zoar o que quiserem zoar, tá? Pode zoar. Dessa vez eu deixo. Mas eu vou com a cara da Sakura. Cabelo Tipo rosa, Sakura, cara, é a tara do Douglas. Verdade, hein? Tá vendo, ouvintes?
se alguma tiver cabelo rosa, nosso amigo Zanota pedófilo. Tá separado. Pedófilo. Separado não, solteiro. Pode falar o que tu quiser, cara. Eu corto na edição mesmo. É o seguinte, eu acho a Sakura legal, porque ela teve um desenvolvimento legal ao longo do anime e ela melhorou, sabe? Ela queria fazer alguma coisa, apesar de tudo, ela era o cérebro do grupo, isso era legal. Rauliston, qual é o teu personagem favorito? Posso chutar? Pode. Naruto. Tonight. Não. Obviamente é Tonight. Verdade. Não. Me dê 2 bons motivos. Eu acho mais foda o Itachi, cara. Meu personagem favorito é Itachi. Sem graça. Nossa, tinha que ser o emo. Tinha que ser a porra do personagem. Então, Cara. eu conheci Naruto vendo as hordas Tá de com pessoas lag, com o cara? nome de Sasuke e Itachi. Tá no com lag, Ragnarok. Dani? Essa Então, É, eu né? acho que o- Realmente. Uma das coisas que atraiu, que virou muito Naruto, foi aquele bando de ninja com o nome de Naruto e Itachi. Naruto, Não, XX. Não, Naruto. não só ninja, tinha cavaleiro, tinha de tudo com o nome de Uchiha, Itachi, Uchiha, Sasuke. Pera, eu só quero saber quem na face da Terra consegue correr com as mãos pra trás, cara. Eu tentei. Eu Cavaleiro vi- do Zodíaco. Cavaleiro do É Zodíaco. aerodinâmico. Ah, Era- super. É Isso sério. é alguma técnica japonesa. Porque imagina uma escola de japoneses e todos eles correndo com as mãos pra trás. Tu não consegue, cara. Tu te Não, não, desequilibra. Não. Descrever Aumenta a Quando você velocidade tá drasticamente. nos Eu lugares já tentei. estreitos, você tem que correr com a mão pra trás. Você usa de leme pra equilibrar. Então, eu estava te descrevendo uma situação da vida real. Eu estava numa escola japonesa, um bando de criancinhas, depois de Naruto correndo exatamente desse jeito. Eu queria ver o primeiro tropeçar. E é de fuça no chão, né? Ah, mas isso Olha- é coisa de japonês. O legal da escola japonesa é que nas aulas de informática todos os monitores eram widescreen. Sem O que esse cara tá comentários pra fazendo essa aqui, piada, gente? O que velho. esse cara tá fazendo aqui? Sem comentários pra essa piada, meu Deus. Paladino, teu personagem favorito? O meu personagem favorito foi o primeiro que eu vi no desenho, e como o primeiro episódio que eu vi foi o dele, eu até na época até achei que ele fosse o personagem principal, mas é o Rock Lee, porque eu detesto personagens principais com poderes absurdamente absurdos e que por causa do nada conseguem vencer o Deus e o mundo. Então, Rock Lee pra mim é o cara, porque ele é um merda do merda que lutou, se esforçou e virou alguém. Sem Peraí, dúvida alguma, o Rock Lee é um dos poucos personagens que presta nesse anime. Porque o fato dele treinar pra caramba, fazer as coisas mais idiotas possíveis só pra ficar fodão é incrível, velho. Tá, se o cara é apelão demais, todo mundo odeia porque o personagem principal é apelão demais. Mas se o cara é um merda, tipo o Ash, todo mundo odeia porque o cara é um merda. Porra! Ah, mas, velho, também o Ash é frouxo. Não, Naruto é frouxo também. O Ash é fracassado, é diferente. O Ash é fracassado, é exatamente isso. Não, Ash não é fracassado. Não é Pode ser fracassado. que é. Quem aqui tem um Pokémon, cara? Eu acho que a gente é fracassado. Ah, velho, ninguém aqui tem Pokémon, mas também ninguém aqui cruzou com Pokémon. Ele cruza com 400 mil Pokémons, não pega Cruza do tipo. Cruza esse É, cara. Mas também ninguém Tá, usa pera. Pokémon, porra, que Hentai é outro esse? episódio. Essa história de não pegar nenhum deles, eu não posso falar muita coisa também. Tem um episódio que eles comparam a Pokédex do Ash e do Gary, né? O Ash, bem na verdade, pegou mais Pokémons do que o Gary, só que, tipo, ele tinha pego 251, mas dos 251, 230 eram Tauros. Todos eles. Quem não Ah, tá. teve um arrepio quando o Rock Lee tira o peso da perna, assim, no exame? Cara, vai bater. foda. Nossa, que foda foi aquela cena, Não, velho. cara, eu não Esse tive. foi o meu primeiro Plágio de episódio. Dragon Eu Ball. comecei assistindo esse episódio. Cara, foi muito da hora que Meu eu coração- assisti isso agora, faz pouco tempo. Hoje mesmo, mais cedo, tava assistindo, aí ele chega assim, aqui tira, começa aquele aperto no coração, assim, caralho, essa cena é muito foda. Nossa, Não meu dá. coração parou ali, velho. Esse Nossa, que pezinho, foda. aquele lá, o Eu quê? concordo o seguinte, em todos os animes que eu já vi que isso acontece, é sempre foda, mas são todos plágios de Dragon Ball. E pra bom. variar, eu tinha razão. Tá, beleza. Sayuri, teu personagem favorito? Camaro, mas só porque ele é preguiçoso, não pela inteligência. Aí, tamo junto nessa. Quer dizer, mais ou menos. Às vezes eu duvido muito da preguiça dele, entendeu? Eu entendo que ele é preguiçoso, que ele não gosta de fazer as coisas e tal, mas ele sempre dá um jeitinho de fazer o negócio, entendeu? Mas ele faz um Exato, jeito mais por fácil isso pra ele que ele é poder legal. ficar preguiçoso de novo, entendeu? Não, eu reconheci que ele era preguiçoso lá no exame, quando ele ficou sentado esperando a sombra chegar. Pera, tem assim, ó, tem uma outra frase que acho que foi dita pelo Bill Gates. Sempre dá alguma coisa difícil ou complicada pro preguiçoso fazer, porque ele vai achar uma forma fácil. Eu sei, velho, mas eu digo assim, que tinha coisa que ele não precisava fazer. Cara, o Shikamaru é o melhor personagem stealth de todos os tempos, cara. Ele sempre luta na sombra.
Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. William, por favor, acrescenta alguma coisa que não seja uma piadinha dessa. Cara, meu personagem favorito é o Guy, sem sombra de dúvida, cara. Acho que alguém que é uma propaganda ambulante da Colgate merece meu respeito. Você sempre quis ter um cortezinho de cabelo igual o dele, né, William? Porra, tá louco? Eu comprei pinico já, só tô esperando o cabelo crescer. Eu já tive. Eu já tive também. Acho que quem não teve quando era criança, não tinha cabelo bom, né? Eu Raul, não, cabelo bom. nunca tive cabelo bom, então, enfim. Eu já tive cabelo bom, cara, só que não era meu. Olha só. O Guy é meio contraditório nesse ponto, né? Porque se você for olhar nos comerciais da Colgate, o cara dá aquele sorriso, brilha, aparece mulher até do teto, né? Ele faz, só afasta, né, cara? Só afasta. Ele faz e joga as mulheres pro teto, é quase isso, cara. Tá, e sobre os personagens que tu não gosta? Velho, o personagem que eu mais odeio nessa saga toda é o Naruto. Acho que não Pô, tem tamo discussão. junto nessa, não tem? Tamo 3 junto. votos. 4 votos. Então eu fico com 5, então. não tem problema. Vou dizer uma coisa, a Sakura consegue ser pior. Calma aí. Não, ela não consegue, não. Ela não consegue ser pior que o Naruto, velho. Não tem como. Pera, eu concordo se tu disser que ela pode ser mais inútil. Sim, ela parece aquele NPC deslogado no canto. Mas, cara, a personalidade é muito mais legal. Mas o grande lance de Naruto, ou pelo menos dos grandes personagens de Naruto, os personagens de peso, é que todos eles têm em comum um passado com algo ruim acontecendo. Então, se você for reparar nos personagens mais notórios do anime, do mangá, seja lá o que for, todos eles têm isso em comum. Essa é a puxada da aventura de Naruto. Claro, Um passado ruim. Tá, enfim, mas o motivo do Sasuke ter essa questão de vingança e blá 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 é só uma versão diferente do início trágico de todos os personagens importantes dentro do universo de Naruto, né? Não, realmente, amor, é porque, tipo assim, e uma coisa que deixa bem claro lá, né, que o mundo ninja é esse, é aquele ciclo de ódio, né? O cara é mandado lá, mata, aí ele matou minha família, eu vou matar a família dele toda, a família do vizinho também, aí o vizinho fica puto, mata dele, mais 2 vizinhos, vai assim, entendeu? O momento que eu percebi, assim, sem dúvida nenhuma, que esse anime só vai afundar daqui pra frente, que eu deveria parar, infelizmente eu não parei, foi o golpe especial do Kakashi. Aquilo ali foi a gota d'água pra mim. Eu só parei mesmo lá na frente por causa daquele besouro colar na bunda do Naruto. Eu parei de ver no exato episódio em que o Kakashi mostra que ele tem um Mangekyo Sharingan. Só que eu fiquei puto, porque ele passa uma saga inteira sendo um fraco, entende? Passando dificuldade pra enfrentar um carinha que não fazia porra nenhuma. E no final ele mostrar que ele é foda o suficiente pra ser um Hokage, entende? Então eu comecei a ficar tão irritado que eu larguei o anime. Eu não tenho a parte de detestar que eu parei de ver. Eu acompanho o mangá até hoje. O anime meio que me desanimou, por causa, igual eu falei, daquelas 1000 fillers que tem. Só que eu continuo assistindo e a história agora tá muito interessante.
Alguém pensa em alguma bizarrice maior do que um ninja vestido de laranja? Ninja, laranja. Concordo plenamente com o Douglas, seu argumento é totalmente válido. Cara, pensa qual comigo. é aquela da roupinha do Rock Lee toda colada? Isso, lycra num ninja, cara. Mas qual é? Lycra é bom, faz pouco barulho, é bem coladinha, tem menos espaço pra agarrar e deixar... Não é nada hétero defender Lycra. Voz da... Só uma pessoa noiva vai suspeitar de você. É a voz da experiência falando, né? Lycra é perfeito, não gruda em nada, você vai lá na boa, faz os movimentos direitinho. Que isso, meu? Só um minutinho. Não querendo Quem falar aqui coisa acha que o Miquel tá usando Lycra? Esse aqui Não, tá esse gravando era o de meu like. próximo comentário. Esses dias eu cheguei em casa, tava um lycra com uma roupa de lycra cor-de-rosa e aqueles tutu de balé, saca? Olha as intimidades, pelo amor de Isso aí Deus, impede. hein? Vamos Ele usa explicar o tanto Micah? que tu chama isso de Mycra, né? Nossa, mãe. Que lixo! Olha só, gente. De nada, Você ainda vai me dar câncer, William. eu tô aqui. aqui a noite toda, cara. Gente, alguém... Vamos votar aqui quem quer que o Micah saia da conversa por causa disso? O Maica, pô, obrigado, achei que era eu que tava fora. Não, Que eu cara, uso sério. lycra daquele. Micah. Na boa. Micah. Eu já tô vendo o Miquel usando lycra, sabe, ele acorda lá pelas 3 da madrugada, vai lá, se levanta, põe a lycra dele e vai assaltar a geladeira, cara. Eu criar uma Ainda bem que marca, eu sou velho. pesado. Lycra. Aí tu acende a luz, tá ele numa posição escrotaça, assim, de lycra. Assim. Totalmente Solid Snake, né, no Metal Gear 4. Aquela calça enfiada na toba até o fundo. Mas eu concordo com o Douglas, velho. Um ninja de laranja o Minecraft é pior do que um semáforo, velho. Coloca uma sirene na cabeça dele e manda ele lá invadir uma base. Mas não tem problema, cara, é só ele usar um pano que esconde ele de trás de qualquer coisa que tá safo. Qual é? Não, velho. Ele usa laranja fluorescente, não é qualquer laranja. Cara, deixa eu explicar um negócio, Miquel. O nosso amigo Naruto, ele é igual o Black Star. Ele não liga pra esse negócio de sorrateiro, não. Ele chega e pula no meio da parada. E pra ele é porra melhor. não ninja, velho. Era o que eu ia falar, é até o que eu ia falar agora, porque dentro do universo dos ninjas de Naruto, há ninjas silenciosos e há ninjas Naruto, né? Porque, tipo, são vários tipos de ninja diferentes. O Zabuza, por exemplo, é um ninja silencioso. Pois é, e ele sim se veste, pelo menos eu acho, pelo menos em comparação aos outros, né? Bem mais discreto do que os outros, né? Ele se veste de Minecraft. Pô, o Zabuza, o pano que fica no braço dele é couro de vaca, cara. Vaca malhada. Aqui, Ô, Karina, aproveita e me traz um saquezinho, por favor. Rápido. a conta vocês não pedem, né? Jogar Naruto é divertido. Isso foi uma afirmação, uma pergunta. Foi uma afirmação. Foi uma afirmação questionável. Não, jogar Ou Naruto é foi uma- divertido, até porque quem mestrou fui eu. Ai, é bonzão. difícil, não. Coffee, Não, coffee. por incrível que pareça, ficou divertido, né? Tu mestrou de lycra? Você não Vai, lembra, cara. não? Não foi tu que mestrou, cara? Foi? Fui eu que criei a adaptação e fui eu que mestrei. Tá, foi aquela partida que foi, então foi eu, tu, o Douglas, o Dani e o Lucas? Foi a incrível Isso. campanha de uma partida só, que nunca mais foi repetir. Eu perdi o tempo adaptando pra Storyteller pra gente poder jogar, porque ninguém queria jogar, o pessoal queria jogar 3DT. Nada contra 3DT, adoro 3DT. Que sistema que a gente jogou? Foi Storyteller. Tanto que foi Foi naquela... a primeira campanha que a gente jogou de Storytelling. Foi a primeira campanha que eu vi alguém fazer um malabarismo metendo a mão de conchinha entre espinhos, cara. Isso que não era 3DT, imagina se fosse. Exatamente. É o poder do cara. Não, é o que a gente fala, a escrotice do 3DT não tá no sistema, tá nos jogadores, é totalmente diferente.
pra converter deu muito trabalho, mas ficou legal no Storyteller por causa das opções. Justamente por ser ninja, a gente podia fazer bastante roleplay, bastante testes e ideias diferentes. Eu não lembro como a gente fez pra adaptar a parte de jutsus pra Storyteller. Tu lembra como a gente foi? Ah, velho, foi chato pra caramba. Porque eu converti em cima do Anjo da Salvação. Então a gente pegou aquelas... Era antecedente, não era? Não era antecedente, não. Magia elemental. Classe. Não, gente, os poderzinhos de cada clero. Raça. Nome. Destreza. Idade. Vocês não estão ajudando. Sexo. Gnoses. Gnose Não, de gnoses era um lobisomem. tipo. Preço de digitação. É o preço da digitação, né? Vejo isso muito nos trabalhos de digitação. Puta merda. Ah, é poder. Nossa senhora. Ah. Nossa. Poder, o verbo infinitivo ou poder atributo? Poder atributo. Ah, tá. Olha só, velho. Como eu fiz em cima da ficha de Anjo da Salvação, eu peguei os poderes, né? Aquela regrinha de poder do Anjo da Salvação, de você usar 5 pontos pra distribuir ali. Cada ponto ali custa 5 pontos de ponto bônus e tal. Eu usei aquilo ali, porque a gente não podia ter níveis muito elevados, entendeu? E também não podia ter nada. Então eu coloquei aquilo ali. Substituí e ficou legal. Eu lembro que ficou tão legal que a gente jogou um dia só, né? O problema Não, era eu o acho cenário, que tava divertido. O que faltou ali foi... O que deu foi desencontro. Não, é que Como vamos falar- sempre, né? Vamos falar a real, né? Os jogadores mesmo, players, eram eu, o Dani, o Douglas e o Lucas. Cara, eu e o Lucas, principalmente o Lucas, mas eu também vou incluir nessa, a gente não sabe jogar porra nenhuma. Mas em compensação a gente faz as partes mais épicas e divertidas. Mas de roleplay mesmo, cara, só tinha o Douglas e o Dani, então não dava pra ser muito legal mesmo. Não, mas legal foi. O problema foi que a gente... Agora falando sério. O problema foi que, pra variar, como sempre acontece nas nossas campanhas, a gente não conseguiu se reunir de novo pra jogar. Exato. Longevidade das nossas campanhas não é critério pra dizer se foi bom ou ruim. Mas nós temos um problema, todos nós, a maioria da gente aqui, que é continuidade, né, cara? A gente não consegue passar pro segundo episódio. Leandro, você já chegou a jogar alguma campanha de Naruto? Já joguei Já. Naruto. Isso me surpreende. Já alguma. Sim. Mas foi pra poder testar um outro sistema. Eu tava até curioso pra perguntar pra vocês se vocês conhecem o Daimon. Eu joguei Naruto pelo Daimon e nossa, foi fantástico o sistema para o Naruto, mas a campanha em si não foi uma merda. O Daimon, ele é bom pra adaptar essas coisas. Eu conheço muito pouco do Daimon, nunca joguei. Eu pretendo, como a gente tem propósito de testar vários sistemas, então é coisas que a gente vai pegar. O Daimon dizem que ele é bom pra adaptar essas coisas de overpower. Excelente, pra tudo. Desde coisas mais realísticas até Dragon Ball e Naruto, coisas desse naipe. Porque ele trabalha com basicamente com sistemas de porcentagem, né? Então é super interessante mesmo. Na prática é uma coisa bem legal. Mas por que a campanha foi ruim? Ela foi ruim porque eu não gosto de Naruto. Por isso. Só por isso. Vocês estão no programa errado, cara. Vocês estão no programa errado. Quando esse tema surgiu ali, foi o que eu pensei, né? Mas... Não, cara, se todo mundo odiar, entra em consenso e tá bom. Só não Tem pode... essa porra que o time é a favor. É o que eu ia falar agora. Só não pode ter ninguém que gosta, né, Raul? Eu gosto. Da história eu gosto. Quando eu mestrei, a primeira missão que a gente fez foi o exame... Qual exame? Foi o exame Genin? Ah, isso. Você falou agora exame, eu lembrei de uma coisa super importante que fez a campanha ficar super maçante. Porque o mestre, né, nós éramos Genins, então o mestre entrou numa onda de você ficar fazendo missão pra você poder subir o ranking do negócio. Só que, tipo, a gente fazia missão e a campanha era só isso. Beleza, pessoal, hoje nós vamos jogar e a missão vai ser tal, e vambora. E era meio que... Tudo bem que as missões eram sempre diferentes, mas era isso. Era um monte de one shot, né? Exatamente isso, então... Era Meninas Superpoderosas Style. Não gosto, nada contra o one shot, mas se a ideia era fazer campanha, enfim, né? Isso é complicado. O Naruto, ele te dá essa sua chance de você fazer vários one shots, e apesar de vez em quando ser uma boa estratégia para RPG, se não tiver um enredo, se não tiver um desenvolvimento um pouquinho mais fixo, fica chato. Você não se apega. Sim, o problema é que o mestre falou pra mim que ia ser uma campanha.
E ele veio com uma porrada de one shot. E isso me deixou desesperado. Eu queria jogar uma campanha. Eu não gostava do negócio, o cara ainda faz isso. Mas Pois até é, mesmo, sei enfim. lá, eu consideraria complicado montar uma campanha no Naruto que fugisse, que tipo, por exemplo, se isolasse completamente do ramo principal. E ao mesmo tempo sem tomar magnitudes tão grandes assim, entende? Ah, velho, Não sei, você pode talvez Sei fazer... lá, porque se você pensar que tem as missões de... Pô, as missões no anime mesmo são separadas por níveis, se tem missões de nível D a nível A, eu acho que você não precisa necessariamente ficar preso a ficar passando de nível ninja, entre aspas, entende? Pois é, e a campanha era só isso. Nosso objetivo era subir a patente, mas tipo, isso não alterava nada no mundo. Não tinha alterava uma nada. guerra, não tinha uma matança, não tinha nada pra gente resolver. Não é porque você tem que fazer Enfim. várias missões que as missões têm que ser desconexas. Exatamente isso. Você fazia uma missão de salvar uma vila e pronto, legal, a vila foi salva e daí? Nada mais, nada menos e acabou. Não teve a máfia que fez o que fez com a vila, não teve um vilão maior, não teve algo a mais pra você ir atrás. Você resolveu o problema, acabou e voltou pra casa, acordou no dia seguinte, resolveu outro problema, acabou e foi. Então, chato. Realmente, resumindo em uma palavra, enredo, né? O enredo da história principal, cara, e o mundo que o Naruto nos oferece, dá pra gente, tipo assim, criar, e realmente, infelizmente, grandes campanhas é mais difícil, porque tem a trama principal que envolve já uma grande campanha que é difícil você ter outra, porque se você tiver outra, meio que você entra em contrapeso com a história. Aí a gente entra naquilo que a gente falou no episódio passado de adaptações, que foi a parte do ignorar o filme e o anime. Exatamente. Chuta, velho. A história não interessa. Justamente, só que é difícil você montar uma ignorando. Nesse caso em específico, entende? Não acho, Não é, exato. foi o que a Eu gente acho. fez. Pô, não é tão difícil ignorar. Não, Naruto, a cara. gente não fez isso, Miguel. A gente fez um Crash Genin. Ah, tá, velho. Mas eu não tinha a menor pretensão de colocar nenhum personagem da trama original. Nenhuma missão Não parecida. tô dizendo que tem que ter. Eu tô dizendo que fica complicado de montar, entendeu? Falta de É difícil criatividade. você explorar sem pelo menos dar uma tropeçada na história. Totalmente diferente de Matrix, por exemplo. O Vai problema dizer que você não consegue jogar Tormentas sem falar, por exemplo, no Vladislav. É impossível. é diferente, meu. Não, Miquel, é diferente. É a mesma coisa, é a bem mesma coisa. diferente. Não é, Mesma cara. coisa, Porque gente. o cenário que ocorre no Naruto, ele engloba muita coisa. Ele realmente, tipo, se os personagens começarem a se desenvolver e atingirem determinado nível de poder, você não tem pra onde fugir. Ou você realmente cria uma dimensão paralela no mesmo mundo, ou não. Não tô entendendo onde você quer chegar. Tenta Pois é, eu aí. também não. A também não. questão é que o Daniel tá falando mais do cenário como um todo e vocês estão focando mais nos personagens ao redor desse cenário. Como assim Exatamente. o cenário como um todo? Por isso, explica, destrincha pra mim. Tá bom, pelo que eu entendi do Daniel, o que ele quer dizer é o seguinte: você tem o cenário como um todo, e esse cenário faz parte da história, certo? Então, por exemplo, vocês jogaram a missão pra se tornar Guinin, sei lá o que vocês jogaram. Foi. Então isso tá conectado com o anime. Não tem Mas em como que você situação se virar isso sem tá isso. conectado? Não. O que eu quis dizer foi o seguinte: se você tem um mundo. A questão é que a história do Naruto, o enredo do Naruto, do anime, do Envolve o mundo mangá, todo. ele envolve o mundo inteiro. Então, todos os fatos que estão ocorrendo ali, eles não estão em paralelo. Tem uma ligação. Mas essa é a questão, Exato, cara. tem uma ligação. Para Peraí, você Douglas, deixa eu criar continuar. uma linha, para você criar uma linha que seja independente dessas linhas, fica mais complexo, entendeu? Não tô dizendo que, então é obrigado. Não é Você floreou obrigado. muito. Mas Você vai tá- ficar mais difícil. Não entendi. Eu não entendi. Você falou a mesma coisa. O que eu tô te perguntando assim, pra você, o que é cenário e o que é história? Porque cenário, pra mim, a gente tá falando das vilas, você não precisa usar as Kekkei Genkais que tá lá, mas a ideia de Kekkei Genkai existe, entendeu? A ideia do ninjutsus, dos taijutsus, tudo existe. Beleza. Você quer usar os clãs? Pode usar os clãs. Os clãs também podem existir. Isso é cenário. Tu tá usando Naruto Verso, né? Isso é Naruto. Isso é cenário Naruto. Agora, você ser obrigado a dizer que você tem que contar a história pós-Naruto, pré-Naruto, o Hokage tem que ser o Sarutobi. Como é que Outro exemplo. Cara, você não entendeu mesmo, cara. Não, então é isso que eu tô Ninguém falando. entendeu Eu nada. não entendi. Deixa eu tentar explicar rapidinho. Olha, o que eu acho que o Daniel tá tentando dizer, e que eu também concordo, é o seguinte: a gente tá falando que o que tá ocorrendo no momento, cara. O mundo, por exemplo, porque se você escolher o que antes do Naruto, querendo ou não,
você ainda vai pegar a história central, que é antes do Naruto, que também ocorre no mundo todo, que é a construção das vilas. Se você pegar pós-Naruto, é uma história totalmente diferente, coisa que a gente não tem ideia de que pode acontecer. Pós-Naruto é disperso. Mas se você pegar antes e no momento que tá o negócio Naruto, qualquer coisa que você tem que fazer vai ter uma ligação, mesmo que indireta, ao que está ocorrendo no mundo. Exatamente, por quê? Exatamente. A menos que você crie uma dimensão totalmente paralela, ou seja, onde não existe a história, você só tem o mesmo mundo. Mas é isso que a gente falou nas adaptações. Não, eu não acho uma boa ideia. Você tem que criar uma história em que as coisas estejam ocorrendo paralelamente, só que seus atos não tem que estar ligados àquilo. Agora você simplesmente desnaturar, porque o cenário ele é transformado pela história, e as transformações no cenário são cruciais. Não, o cenário ele é transformado pela história no momento que você assume que aquela é a história que vai seguir. No momento em que você diz que você não vai assumir aquela linha de pensamento, se você quer dizer, aquele universo, a gente vai seguir para um universo paralelo, é outra coisa diferente. É o que a gente falou, é o que eu falei no episódio de adaptações. Quando eu adapto uma coisa, eu prefiro esquecer totalmente a história do anime, a história do Matrix. Eu pego aquele cenário. Os ninjutsus são as famílias no máximo, entendeu? Aquela questão dos poderes. E é isso que vai pro meu cinema. Exatamente, pro meu cenário. Assim, ó, tu pode acontecer. O que a gente tá falando é que tu pega tudo aquilo que foi definido no cenário, tudo aquilo que foi definido naquele universo ali, que é a existência dos jutsus e tal, todo esse lado, mas tu não pega absolutamente nada do que foi definido na história. Por exemplo, Kyuubi nunca foi trancada no Naruto. Como mestre, eu não gosto de fazer isso. Por quê? Com elementos. Por exemplo, quando eu mestrei Sal, eu tava fazendo uma história que tava ocorrendo em paralelo à história principal, que de fato, estava ocorrendo, existia um Kirito, existia o Kirito dos Cavaleiros Vermelhos, sei lá, Escarlate, só que os personagens não estavam ligados, eles nem conheciam, quer dizer, eles não conheciam nenhum dos personagens da trama principal, embora soubessem da existência, entende? A questão é, eu vejo que você pode utilizar as transformações que existem no cenário em paralelo com a campanha que você está mestrando. Tu limita a tua campanha. Mas você limita. Não, eu expando a minha campanha. Tu limita. Vamos lá. Vou voltar, hein? Vou voltar. Mega Man. Vocês não jogaram nem de perto um cenário semelhante ao que era realmente o Mega Man. Exatamente. Eu nem sabia o que era Mega Man, né? Se for contestar isso também, histórias diferentes. Todas as adaptações que vocês jogaram comigo, sem exceção, nenhuma delas envolvia. De fato, sim, mas é coisa diferente. Isso limita a história. Você pode expandir a história se você utilizar outras transformações que não vêm só do. Mas é isso que eu tava falando, é isso que eu falei no sistema de adaptações. Você pode, beleza, mas dependendo dos jogadores, isso pode dar muito errado. Você pode começar a dar aos jogadores aquela vontade de querer fazer o anime, aquela vontade de querer macetar o jogo. Eu vou atrás do Jiraiya porque eu quero aprender a técnica do celular. Beleza, tenta achar ele. Halston, tenta fazer isso com você. Você faz direto, cara. Eu chego e falo uma coisa. Eu falo que não existe, velho. Beleza. Justamente pra não dar margem pra esse tipo de coisa. Você não tá entendendo, Miquel? O negócio que ele tá falando que é o seguinte, ele tá falando que não tem como não fazer, não tem como fazer. Ele tá falando que fica muito melhor fazendo. O que eu tô dizendo essa é a opinião dele. Eu tô falando de que quando eu adapto, eu faço isso. E ninguém nunca reclamou. Eu tô com o Maika nessa. Cara, é muito melhor quando tu consegue isolar as coisas, o que é o cenário e o que é a história que tu conhece. Tu tem mais liberdade pra criar. Não tem ninguém te pentelhando, tipo, cadê o Neil? Cadê o Neil? Cadê o Neil? O Neil não libertou as pessoas, entendeu? De jogadores. Isso é o tipo de coisa que você corta e fala com ele que ele tá sendo retardado. Mas agora, eu não vou perder um elemento importante que eu tenho pra desenvolvimento de história por causa de um jogador chato. Mas Daniel, um não impede o outro. Tu pode reproduzir aquilo que aconteceu paralelo ao teu. Um não impede o outro. Mas tu ignorou inicialmente tudo que acontece na história principal, na história do anime, e tu só trouxe aquilo que te interessava naquele momento. Naquele momento. Você montou aquilo que você queria. Você teve a sua liberdade de montar as coisas. Mas isso não serve pra campanhas grandes e boas, cara. Isso é mais... Nunca! A questão... Mas aí que vem. Volta naquilo que eu tava falando.
Eu não tava dizendo que, é impossível, vai ficar completamente ruim. Eu tava dizendo que, no Naruto, se você tem um personagem que cresce muito, se os personagens ficam muito fortes, você tá seguindo esse modelo de construção, ou seja, tá ocorrendo os eventos em paralelo. Não tá ocorrendo paralelo. Miquel, ninguém aqui tá... Presta atenção no que eu falei. Não falei que obrigatoriamente. Não, eu estou dizendo, se você não está usando o universo paralelo, seus personagens não vão crescer sem influenciar na história. Não, se você não tá usando o universo paralelo, você tem que manter a história, você tem que manter a relação dos personagens, você tem que apresentar. Se não é um universo paralelo, é óbvio que você mantém a história. Exato, é isso que eu tô falando. Não é isso que tá sendo debatido. Tá sendo debatido que se você tem um personagem paralelo, se você não está em um universo paralelo e seus personagens se desenvolvem, então obrigatoriamente seus personagens vão influenciar na história. Sim. Isso é problemático pro cenário. Por quê? Justamente, você dificilmente tem o recurso de utilizar as transformações que estão ocorrendo. A menos que você realmente resolva, existe uma outra organização secreta, ou se você desambientar eles da história pra não fazer um universo paralelo. Entendi, mas por que eu não quero que eles façam um universo paralelo? Por que eu não quero deixar os jogadores terem aquilo que eles querem? Ver as suas ações mudarem o mundo? Simples, por um motivo. Sabe o que prova que limita as coisas quando tu considera que tem que seguir o anime? Não tem que seguir anime nenhum. O Daniel, eles não estão entendendo até agora, cara. Não, cara, seguir o anime é usar a história principal. O mundo, não usar o mundo paralelo pra mim. Nada a ver. Como não? Nada a ver, cara. Gente, tá bom. Daniel, eu quero que você me dê um exemplo prático. Vamos lá. Era uma vez 3 jogadores que... Resumão da campanha. Era uma vez um grupo de ninjas que tinha se acabado de se formar no exame para Genin, ou seja, estava formando sua equipe, e em conjunto com o seu professor instrutor, eles são enviados a algumas missões diplomáticas. Contudo, isso acaba montando algumas tensões entre as aldeias. Só que devido às ocupações inignoravelmente mais importantes que estavam se seguindo, devido aos eventos do ramo principal da história, eles não podiam permitir que isso tomassem dimensões maiores. Então eles vão ter que agir nas sombras e se esforçar para não permitir que essa guerra venha à tona. E isso não é usar a história do anime? Diretamente não. Mas tá usando aqui a sequência de eventos. Tu tá seguindo paralelamente, mas a sequência de eventos é principal. Não, deixa ele continuar. Eu quero ver como é que ele vai concluir no ponto em que os personagens se desenvolvem tanto que eles precisam disso. Aí, a partir do momento que seus personagens vão... Se você tá fazendo uma campanha longa, é natural que os personagens ficam mais fortes. Uhum. De acordo? De acordo. Com os personagens mais fortes, seus personagens podem atingir determinado nível de poder que simplesmente seja ilógico eles não influenciarem na sequência dos fatos, entendeu? Mas é isso que eu quero saber. Por que eles não podem influenciar? Eu sempre... É o que a gente falou. Não, aí tudo bem eles influenciarem. Contudo, exatamente pela ideia que vocês falaram, que você não pode permitir esse contato com os personagens. Eu particularmente acho ruim quando você, sei lá, eu tô jogando em Tormenta e eu encontro o Sandro Galtran. Porra, eu odiaria isso, Tá. Realmente. Entende? Não tô dizendo que eles não podem, eu tô dizendo que se eu tivesse montando uma campanha, eu evitaria esse contato. Beleza, mas o que eu tô querendo te colocar, Daniel, é o seguinte: quando você ignora a história, você dá aos seus personagens a capacidade de criar o evento apocalíptico, de viver o evento épico do cenário. Eles vão contar uma história que vai ser lembrada. Eles não vão contar uma história paralela que vai ficar ali de cantinho enquanto o paladino usando um pouco de Tormenta, se fosse paralelo, né? O paladino gigante tenta destruir o mundo. Ou no caso do Naruto, quando o mundo tenta entrar em guerra por causa da briga lá dos... Como é que é o nome do povinho da capa das nuvenzinhas? Enquanto a Katsuki tenta fazer o plano malévolo dela. E nada impede também que eles acabem reproduzindo a história principal. Mas aí é por uma sequência de ações e escolhas deles. Tu não limitou aquelas coisas, tu não restringiu também o fato de eles interferirem nisso. Mas eu não estou restringindo e limitando nada, eu agir dessa forma. Tá. Tá dizendo que eles vão ter que... Uma hora ou outra eles vão ter que interagir com a história principal? Velho, não, se você... A história principal de todo anime é um cataclisma. É a história que vai ser contada pela eternidade. Se você tem uma outra história sendo contada em paralelo, aquela sua história não é mais o que importa. Fica apagada. Fica apagada.
E eu, quando jogo como jogador, tá bom, não tô esperando um cataclisma, mas pra mim é importante a minha história. Não tô aqui pra ser coadjuvante, né? Exato, eu não sou coadjuvante, eu não vou contar a side quest. Eu não vou contar a historinha que vai levar pro principal, entendeu? Não, isso pra mim não interessa, eu sou o principal. Eu tô vivendo o cataclisma, eu tô vivendo a época. Isso é gosto de jogador. Exato, isso é gosto de E tu jogador. tá considerando o gosto do mestre também, né? Quando eu joguei uma campanha de Tormenta de 2 anos... Ninguém se preocupou com a porra do Paladino, com a porra da Holy Avenger, né? Tudo bem, isso é gosto de jogador. Exato, é gosto de jogador. Ou seja, todos os argumentos que a gente usou aqui se resumem em gosto de mestre e gosto de jogador. Exatamente. Tá, e qual sistema vocês acham que melhor se adapta pro mundo de Naruto? Storyteller. Por quê? D&D. Ou D&D. Por quê? Storyteller permite uma maior especialização dos personagens. E assim como ninjas são especializados. Afinal, ninjas são especialistas. Embora no mundo de Naruto você tem uma grande influência do combate. É o que eu ia perguntar, é aquela ficha maravilhosa de combate do Storyteller. Então, embora a história de Naruto dê um enfoque no combate, existe a questão dos especialistas, porque ninjas são especialistas. Então o Storyteller tem uma boa amplitude pra isso. Não, mas Storyteller não tem muito aquele negócio de um combate bem definido, né? Mas o combate não é tão ruim como muitas vezes eu acho que você coloca, Douglas. O combate é que eu realmente não gosto do combate do Storyteller. É que o intuito, teoricamente, não é necessariamente ter combate, né? Tu pode ter uma campanha de Naruto, pelo menos eu acho, cara, pode ter uma campanha de Naruto que não tenha combate. Seja mais no esquema stealth, mais... Assassination. É, exato. Mais no esquema de assassinato, de stealth, não precisa necessariamente ter um combate um contra o outro. Então, eu acho que dá pra fazer uma boa adaptação de 3D. Quanto à questão de especialista, tem como você limitar. Porque, por exemplo, você tem os chakras e, tipo, você não pode ter todos os chakras. Então, nesse ponto, você já estaria especificando o tipo de ninja que você tem. Fora que você tem uma outra série de entraves na formação do personagem que você pode limitar só com a ficha. Então, eu acredito que 3D também daria uma boa adaptação. Mas 3D você tem habilidade e tem uma força e você dá um dano do caralho. É, mas e o Naruto é isso, cara. Me fala, o cara lá consegue quebrar uma pedra tampando uma kunai, cara, entendeu? É isso que eu tudo bem, mas e o especialista? O cara não, é um nerdão que vai quebrar pedra. Eu até entendi. O negócio é o seguinte, por exemplo, o 3DT também te proporciona aquela quesito de vantagem e desvantagem. Você pode olhar no mundo do Naruto, a quantidade de pessoas lá que aparece humano normal que tem uma habilidade totalmente estranha, entendeu? Que é mais aceitável até do que no mundo medieval de RPG, entendeu? Mas pra isso o Storyteller tem qualidade. Eu acho. O Storyteller tem qualidade de defeitos. Eu acho que o 3DT, pro caso do Naruto, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Não do 3DT vantagem e desvantagem, tá? Mas é o seguinte, as vantagens do 3DT é que tu poderia, pra parte de jutsu, usar facilmente o sistema de magia. Funcionaria tranquilo e perfeitinho. Agora, por que não? Justamente por causa da questão dos chakras que eu estava falando agora há pouco. O sistema de magia ele é muito amplo. Por exemplo, você tem entraves quanto à questão de magia. Porque, por exemplo, quando você está mexendo com magia, você pode mexer com várias magias ao mesmo tempo. O que não acontece quando você está usando chakra. Você não pode utilizar qualquer chakra ali, entendeu? Tu já ouviu falar de uma adaptação? Acho que isso diz na UFO, que tu pode pegar uma vantagem chamada superpoder. Que ela é ela é relacionada com o custo dela, de uma magia em focos. Ou seja, transforma uma magia em superpoder. Por que tu não faz uma relação dessas direta também? Eu acho que nem precisa. É só usar a mesma restrição de que a gente tem para elementais. Pra elementalistas, né? Você fala que o cara não pode ter mais de um caminho. Também. Bom senso não resolve isso? Como assim bom senso não resolve? Usar uma limitação já definida.
Não, então, é o bom senso, quando a gente põe a regra, ninguém pode ter mais de um. Só se você for Jonin. Que é Genkai que te deixa fazer isso. Não, tem Jonin pode usar mais de um elemento. Não ao mesmo tempo. Deixa eu perguntar uma Pode, coisa. quer dizer, o próprio Hokage, antes mesmo de virar Hokage, ele consegue utilizar a água e a terra e fogo ao mesmo tempo. Pra criar o quê? A gente tá falando pra criar uma coisa nova. É igual quando você pega a terra ele faz lutando contra o Orochimaru, Mas ele cria um elemental novo, igual ele faz um dragão madeira, de barro cuspindo fogo. Não, mas ele não cria um elemental novo. Então a gente tá falando de madeira, gelo, entendeu? Que são elementais novos. Você cria combinando dois. Enfim, e a desvantagem que eu acho do 3DT é a parte aquela que o Dani comentou, de ter habilidade pra uma característica só que define tanto a força do personagem, tanto a questão de velocidade do personagem quanto a questão de inteligência do personagem, ou seja, o que seria inteligência e destreza. Ele junta tudo num só. Então o cara que é muito inteligente sempre vai ser muito rápido junto, não tem como separar essas coisas, entendeu? O defeito do 3DT é realmente esse. O problema é que quando a gente fala em Naruto, na minha opinião, a questão que realmente pega é a velocidade e a inteligência, não é nem o dano e a inteligência, porque assim, você parte do princípio que todos eles têm um treinamento ninja básico. Porque assim, tu pega um cenário como, por exemplo, Dragon Ball, em que tu não precisa de um personagem inteligente, então a habilidade serve pra isso, porque é muito mais combate, é torneio, é muito mais esse lado mesmo. Mas aí no caso do Naruto que existe, tu pode botar tranquilamente uma parte mais intelectual no negócio, um personagem mais nerd, aí o sistema já não se prova tão bom nesse ponto. Então, eu concordo que fica complicada a questão do ninja inteligente, do ninja não inteligente no 3DT, né? Mas aí eu bato naquela regra, né? Naquela tecla. Por que eu acho que pra mim o 3DT fica mais legal pra Naruto? Porque ele dá ao cenário uma dinâmica mais engraçada que os outros sistemas não dão. Você consegue criar um personagem mais personalizado, apesar de você criar o nerd ele ficar pelão, mas ele tem uma gama de desvantagens que é muito melhor que os defeitos do Storyteller para você personalizar o seu personagem. E as vantagens e desvantagens são um pouco mais abertas em relação ao que você pode fazer. Por exemplo, membro elástico. Exemplifique. Por exemplo, não existe membro elástico em Acho isso a coisa mais simples de se criar. Não, sim, tudo é simples de se criar quando você fala em adaptação, tá? Tudo é simples. A questão é que o sistema não tem um aporte para quem não está acostumado a fazer essas adaptações. Quem não está acostumado com algumas regras, entendeu? A questão da separação, por mais que você vá falar que eu vou fazer o Kagebushin, aí o Kagebushin já existe uma regra um pouquinho melhor para Kagebushin do 3DT do que no Storyteller. Você tem a regra de separação. Os defeitos são muito mais personalizáveis, as desvantagens do que os defeitos. Você cria personagens muito mais parecidos com o de um anime do que o Storyteller criaria. Sabe um sistema que a gente raramente lembra de citar e que eu acho que nesse caso se encaixaria muito bem? 4DT, porque ele puxa os elementos do D20, da ficha, por exemplo, ou toda aquela parte do Open Game Library, né, o AGL, e com a ideia do 3DT, que é aquele negócio meio adaptação, meio anime, meio galhofa até, né? Ficou meio galhofado aquele negócio. Claro, ele só tem uma desvantagem, uma vantagem de puxar o martelo de Tsundere, velho. Mas que porra foi aquela? Não, ele só tem que ser bem adaptado, porque o manual de 4DT eu achei terrivelmente mal construído. É aquele negócio meio joga qualquer coisa, vai aí, diz que tem e tá feito. Mas tu pegar a ideia do sistema e adaptar certinho pro cenário que tu vai usar, no caso Naruto, eu acho que daria um sistema bem legal de jogar. Aí eu concordo. A gente tentou resolver esse problema e a gente criou aquele negócio de habilidade física e habilidade mental. Não sei. Exato, só que desequilibrava, porque a gente não tinha mais a mesma quantidade de características pra distribuir, né? A gente não conseguiu regular a quantidade de pontos, nem conseguiu equilibrar as características, ficou um pouco esquisito até na hora vocês só não ficaram tristes porque o jogo tava mais difícil? Não. É porque na hora, por exemplo, de conversar sobre os testes, alguns testes davam muita divergência. Porque começava a argumentar aquele negócio jogar o 4DT como teste, entendeu? Uma partida só. Não, a gente vai jogar várias coisas ainda, eu espero, né? Eu ainda acho que a gente deveria tentar, pelo menos uma vez, o sistema da Diamond pra jogar Naruto. Por quê? Concordo, a gente podia tentar Diamond. Por quê? Porque no sistema Diamond,
até a idade dos personagens influenciam na questão de perícias. E aí quando você fala em perícia em Daimon, não só como a gente está acostumado em 3DT, como medicina, animais e por aí vai. Dentro das perícias também entram também as suas habilidades em combate. E como tudo trabalha em cima de porcentagem, exatamente cada uma coisinha é uma perícia diferente, então você tem como fazer uma coisa super, hiper, mega detalhada e voltada para um ramo só. Então, por mais que você tenha uma inteligência ou destreza alta lá nas suas características, você ganha um pequeno bônus em cima disso nas suas perícias, né? Mas ainda assim você ainda tem a oportunidade de distribuir os seus pontos de perícias e levar o seu personagem para onde você quiser de uma maneira altamente detalhada. Então, para Naruto, eu gostaria muito de testar mais uma vez o sistema Daimon, devido a essa questão de você ter essa facilidade, esse aporte do sistema, e você conseguir fazer algo do jeitinho que você quer em mínimos detalhes. Isso é uma coisa tentadora para quase todos os sistemas. Para Naruto talvez fique legal. Esses cenários que pedem mais especialização, eles exigem um sistema um pouquinho mais especializado para quem gosta de roleplay. Porque assim, na época, por exemplo, eu fiz um personagem bem parecido com o Rock Lee, né? Então eu só usava Taijutsu. E eu não fiquei desbalanceado em relação aos outros personagens que também utilizavam ninjutsu e por aí vai, né? Porque todos nós tínhamos, devido a nós termos a mesma idade, nós tínhamos praticamente os mesmos pontos de perícias para poder distribuir, né? E aí, como a galera distribuiu em ninjutsu e pererê, eles tinham muito mais diversidade em combate, né? O que deu a eles uma certa vantagem, né? Por ter essa diversidade. E eu, como distribuí meus pontos mais em questão de combate, em técnicas de combate, né? Eu também não fiquei para trás, ficou uma coisa bem balanceada mesmo. Tá, mas vocês acham que o Naruto, no Naruto Verso, gera um RPG interpretativo ou apenas pancadaria insana e sem sentido? As duas coisas, velho. Mais uma vez eu botei nessa mesma tecla. Tudo depende do seu público-alvo. Se o seu grupo gosta de porradaria, vamos para um sistema que valorize isso e sejamos felizes. Se você quer fazer um roleplay, vamos para um sistema que dê suporte a isso e sejamos felizes. Tá, mas nessa questão, o sistema te deixa os dois lados. Tu pega um outro exemplo que é o caso do Harvest Moon que a gente falou no episódio número 2, que, cara, ali tu não vai poder, tu não tem como ter combate agressivo, tu não tem como ter pancadaria. Tem como ter uma coisinha, mas não é pancadaria ensanguentada. E tu pode ter um outro tipo de sistema que tu não vai ter interpretação, mas nem aqui nem na China, vai ser só porrada do início ao fim. Eu vejo Naruto, né, muito mais como problemas políticos, uma campanha política, do que uma campanha de porradaria. Esse é o meu ponto de vista. Concordo. Eu tenho vontade de jogar pra mim que seja seria mais interpretativo do que pancada. Só que eu vou te dizer que, assim, a minha concepção real, meu preconceito com a maioria dos fãs de Naruto a maioria das pessoas ia querer uma campanha de porradaria. Não, a maioria dos jogadores, das pessoas que veem Naruto, por exemplo, nunca jogaram RPG, terminariam jogando um 3DT de porrada, porque funcionaria perfeitamente pra eles, entendeu? Sim, eu tenho uma visão de que eu tenho muita vontade de participar de quê? Tipo igual a política, mas vai utilizar pancadaria. Eu usaria mais Genjutsu, cara. Eu acho o sentido do Genjutsu muito foda, eu acho que é muito legal, entendeu? O que você acha, Paladino? Olha, Daniel. Tipo assim, em vez de... É mais focado nesse negócio de tanto de stealth e de genjutsu, tipo assim, pra enganar, poder conseguir dar informações, essas coisas. O que você acha? Ficaria legal uma campanha assim. Missões mais ninjas, de fato, condizem mais. Mas acho que faz um roleplay muito bem feito. Eu acho que... Exatamente isso. Ser ninja de verdade, né? Deixar de usar um pouquinho laranja, rosa, azul, né? Botar umas coisas mais discretas e atuar como ninjas de verdade. Cinza e verde, né? Sei lá, enfim, alguma coisa mais condizente com a proposta do ninja, né? Bora pro quiz, tá? Eu como sempre, vou fazer a pergunta fácil. Então, vale primeiro responder, hein?
Quem são os participantes do primeiro e único beijo da série Naruto? Naruto Sasuke. Eu falei primeiro. Não, você só falou primeiro porque você fala Sasuke em vez de Sasuke. Cara, eu falo do jeito que o brasileiro Ele falou tem Naruto que falar. primeiro que você. Eu senti que eu falei Naruto antes. Cara, depois que eu terminei de falar, que o botão acendeu. Não, foi o Raul que falou primeiro mesmo. Ah, então foi lag aqui. Lag é desculpa de noob. Falcon Punch! Quantos portões? 8. Opa, eu falei junto, nem vem. Não, pô. Douglas falou Tem que primeiro. terminar. Ele não terminou a Nossa. pergunta. Não, pô, ficou sem graça, vocês já mataram a pergunta. Eu não entendo nada de Naruto, pô. Já foi difícil pensar nessa pergunta, vocês já me mataram aí de vez já. Quando o Naruto aprende o Kyuuchi no Jutsu, que é o Jutsu de invocação, qual o nome do primeiro sapo que ele consegue invocar? Gamabunta. Não? Não. O chefe, o Yabun, o Perto, Gamabunta? não é o Gamabunta. É Não, o ele filho dele. Um pequenininho. Não é. É o primeiro sapo que ele invoca. Vale procurar no Google? Não. Não. Oh, shit. Vale procurar no site do Naruto Project. Gamakichi? Muito menos. É o Gamakichi. Ah, acertei. Qual é o nome da espada que o Orochimaru usa? Ela tem um nome? Ela tem um nome. velho. Sim, ela tem um nome e ela é a espada que pode cortar qualquer coisa, assim, até diamante. Vorpal? Não. Tô com o Sayuri nessa. Saika. Não. Persega. Buster Sword. Não. Doide. Masamune. Não. Muramana. Não. Posso falar? Muramasa. Faquinha de Kusanagi? cortar pão. Sayuri acertou. Mas a Sayuri, Kusanagi. a Sayuri olhou no Google Eu tô agora. colando, óbvio. Óbvio, né? Se ela subiu que colou, não vai. Tá bom, vamos lá então. Uma pergunta completamente irrelevante pra variar um pouco a coisa. Em que ano foi lançado o mangá do Naruto? 2000. Pé. 99. Aí, Paulo de novo, certo? Droga. Errei. Ah, não vale isso, velho. Que chute! Qual o olho do Kakashi que tem o Sharingan? Direito, esquerdo. Esquerda. Acho que eu falei junto. Eu acho que o Miqueias foi o primeiro. O Miqueias foi o Eu fui o primeiro. primeiro. Foi. Sayuri nem chuta, velho. Ah, não. Por Peraí. que eu vou estar? Porque você vai ficar com a minha carteira de novo. Quantas são as Revolução. etapas do Faz a do pergunta. exame para. Chunin que Três. ficam completas? Puta, eu ia Foi fazer completa? faz a pergunta. Dois. Perdeu sua resposta, Raul. Eu falei 2 antes de todo mundo ainda. Bom, eu sei que a conta não tá comigo. Falou. Falou. Beleza, Beleza, essa. Aí é a última. Ô, Karina, me vê um pouco de lamen aí. Sempre jurei que fosse lamen. Eu Também. sempre jurei que fosse ramen. Eu jurava que era miojo. Watashi Nihoshi. Peraí que eu esbarrei na tecla SAP aqui, só um pouquinho. Maica, pera, esculachar o bardo é redundância, cara. Pra esculachar um bardo é só lembrar que ele é um bardo. Fica quieto. Eu vou até ficar quietinho antes que lembre de zoar o Paladino também. Não, Paladino, você tem a sua vez. Pois é, eu não zoei o Paladino hoje ainda. Pera aí, olha, vamos lá. Bem-vindo à taberna da Centopeia Perneta. Olha que eu já gamei pra essa voz sexy da outra vez, hein? Deu até calafrio, velho. Aí depois Molhou você aqui, zoa- molhou aí aqui. depois você e fica puto que a gente chama você de gaúcho, né? Eu tenho que dar motivo, né, cara? Não, sou é- mais de qualquer jeito. RPG é interpretação. Melhor interpretar aqui e viver a vida real lá fora, cara. Desisto, dá pra ouvir? Tá. Eu prefiro Pô, que dá a pra Sayuri ouvir. fala gritando. É, e dá pra ouvir o caminhão do lado aí, estacionado. Amor, não dá Do lado estacionado, desligado, né, Doug? Não, ligado, esse é o problema, né, Raul? Se tiver desligado, tu não vê que tem o caminhão do lado. Rapaz. A porra dessa panela não faz feijão. Como não faz feijão? A porra dela não faria isso, seria outra coisa que ela faria, mas tudo bem, vamos lá. Pois é. Cara, panela A não faz... porra da planta de feijão faz feijão.
É Nossa. Miqueias, Williams, Doug, Williams. Sayuri, Williams, são vários. Fala um, Daniel, Leandro e eu. Ele tá ali. É, a ordem tá escrita ali. Pera, como é que é? Tô desatualizado. Atualiza ali então, F5. Cara, tem que ensinar o engenheiro a recarregar a página. Porra, Não, ele tá de sacanagem, né? Só pode. Pior que não. Não, eu não precisei do F5, Mike. Só pra constar. Michael, William, Bruno, Hauliston, Douglas, Sayuri, Daniel e Leandro, é isso? Não? Peraí que eu vou dar F5. Sim. Beleza, galera? Aqui é Hauliston. E história tem. Só precisa ter menos exceção de linguiça. Perfeito. Ficou melhor? Não ficou melhor porque ainda é tu, mas tá bom. Ah, tá, tudo bem. E disse o Douglas olhando pra mim nos olhos. Não é galhofa. Imagina se fosse, né? Aqui, gente, é só eu que tô com... Eu não tô conseguindo... Eu tô ouvindo vocês todos chiando. Hauliston, investe numa conexão melhor aí, ó. Ô, Hauliston, tem 4 cariocas aqui, cara. Não vai melhorar muito. Engraçadinho. Pra escrever todas essas merdas que ele escreve, ele tem que ter uma criatividade razoável pra O história. roteirista é ninja, né? Não, só que Puta merda. personagem ele não tem criatividade nenhuma. Não vou comentar essa piada. Que merda. Gente, deixa eu explicar um negócio. Isso aqui a gente vai falar sobre o negócio. Se vocês estão aqui só pra poder falar mal do negócio, por favor, dá licença. Então vai todo mundo parar de Aquele gravar agora, momento cara. que todo mundo se vai ficar retira eu da taverna. Tchau, pessoal. Tô indo embora. Tô indo nessa. Tu aqui tentando defender, velho. Alguém aí começa a gravar porque eu tô caindo fora, então. Também fui nessa. Cara, não, peraí, uma coisa, cara. Não sobra muito personagem pro cara evoluir. Cara, o roteirista desse programa deve ser o cara mais medieval da história da face da Terra, cara. O cara me bota 32 crianças pra lutar uma com a outra, sendo que a que sobreviver, literalmente sobreviveu, a outra morre, ponto final. Que metodologia mais bárbara do que essa pra acabar com os problemas e fazer episódio, cara? Quem não gosta de ver criança se matando? Disse o espartano. Ô, Raul, eu vou editar essa tua frase só por problemas judiciais, tá? Mas, ok. Na verdade, é bem espartano, se vocês lembrarem. Cara, eu só posso dizer uma coisa, se alguém tem alguma dúvida de quem é melhor, Estados Unidos ou Japão, só pergunta onde é que foi parar as duas bombas. Tudo bem. Onde vou parar as duas bombas? Tá bom. E quem que se reconstruiu completamente? Se caísse isso nos Estados Unidos, ia ter reconstruído? Alemanha. Alemanha. Eu concordo com o Daniel. Se for pra entrar em discussão histórica, a Alemanha é foda, porque ela fez 2 guerras mundiais. Mas Boa, entrando em discussão realmente, histórica com o Hauliston, quem emprestou dinheiro pro Japão se reconstruir? Me fala qual estado, país, alguma coisa assim, que dá um terremoto e eles em um mês tá tudo reconstruído. Só o Japão. Porra, mas vai se fuder, cara. Os caras estão há 200 anos no mesmo lugar que dá terremoto. Vaza dessa ilhota, porra. Na Os verdade, caras Fala não que tá ameaçando sair. Fala não. Me dá frio na espinha só de imaginar. O quê? É porque o sonho do Miquel é ir pra lá, cara. Fazer Tem todos uma os downloads do probabilidade, mundo possível e tem então, uma alta probabilidade da ilhas nipônicas terem que ser evacuadas nos próximos 10 anos. Se isso acontecer, velho, esquece toda a produção de anime, velho. Vai ser uma loucura. Porra, Nunca mais vai ser a mesma coisa. Que merda, né? Vamos deixar de ver Naruto, essas obras excelentes. Ah, velho, Batman e Robin é a glória da humanidade. Né? O Super-Homem é o personagem mais complexo já criado na face da Terra, né? Eu nunca vi o Naruto na Feira da Fruta. Olha só. Não falem mal da DC nem da Marvel, porque eu sou fã deles também. E Superman é o cara. Velho, você é um paladino. Realmente, o Super-Homem é o paladino dos heróis, né? É um paladino, a gente não argumenta esse tipo de coisa. Parabéns, você é o visitante número 1 milhão. Clique aqui e ganhe seu TV. Cara, uma vez o Lucas chegou pra... Eu preciso contar isso, cara. Uma vez o Lucas chegou pra gente, do nada, vira assim e fala: cara, eu acho que eu ganhei uma TV. Só que há muito tempo atrás, sei lá, 2005. Ninguém tinha internet muito diversificado, porque era todo mundo pobre. Aí, sério, Lucas, como assim? Como é que tu ganhou uma TV, cara? Não, cara, eu tava lá num site e apareceu um negócio que eu era visitante número 999. Cara, quando ele falou isso, era eu e Douglas rolando no chão de rir, cara. Não tem problema, na edição eu boto risada. Pronto, dei o boot na risada. Já tem suas risadas. Boot, né? Como dar boot? Tortilha espanhola parece algo bom. Coisas com termo espanhola geralmente me agradam. Tortilhas com pups. Os pubs podem ser do tamanho das tortilhas ou não? Ô Douglas, vem cá, que tipo de irmão mais velho é você? Na boa. O meu irmão não joga nem Pokémon, cara. Minha maior decepção na vida. Douglas, você é uma vergonha. Você vendeu o Wii? Sim? Cara, por que você não vendeu o PS3?
Por exemplo. Porque eu jogo muito mais Play 3 do que o Wii. O Wii foi só decepção. Foda-se, tem Por Zelda no exemplo, Wii. um dia eu vou comprar Grande isso. merda. Miquel, eu posso matar o Dogo? Cara, eu só sei o seguinte, Hentai vai ser em 3DT. Eu acho que não, hein? Storytelling é melhor, Isso. realmente. Storyteller vai virar roteiro, né, cara? O negócio é Naruto. Naruto Hentai? Não, também tem. Naruto Hentai tem um monte. Tem um monte. Não Demais. vou deixar um bom, mas tem um O monte. Miquel tem abaixado todos Vou ali. te passar um doujin. Não é Naruto Hentai tem Só um que tem monte. peitos grandes. Naruto sem Hentai tem alguns. Voltando ao assunto. Cara, eu sei que uma vez eu vi um mod pra GTA que eles trocaram o modelo 3D do avião pela nuvem do Goku, cara. Tu tem mais conteúdo de RPG, Paladino. Tu jogou de tudo um pouco. Se duvidar, jogou até de Lycra. Não. Eu prefiro coisas mais metálicas e enfim. Cuequinho de seda. Olha, intimidades à parte, eu já ganhei uma vez da minha esposa de presente, usei uma vez. Ó, vai se comprometer. É bem confortável, mas enfim, Caraca, seda ou Lycra? A campanha do Naruto, conforme eu tava falando, né? Posso fazer uma pergunta então pra descontrair um pouco desse papo sério? Manda. O que é Genkai? Olha só, é pra isso que os episódios filler devem servir. Mas pra contar a história que não tá no original. Mas conta depois que... Morreu. Tem que dar um braço. Morreu. Cara, Eu corro de manhã, velho. tu corre de manhã no domingo? Duvido, De cara, Lycra? duvido. Não tem nada mais legal. Ah, não, Exato, não lembrei. Gravarem Velho, eu isso. tô me sentindo Fred Mercury nesse episódio.